Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você aprecie, não se esqueça de dar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Sem mais delongas, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Olá, professor, tudo bem? Quando uma empresa, por exemplo, ela tem um valor de mercado de 1 bilhão e o valor da ação é R$ 10, aí acontece alguma coisa, um evento que seja ruim para a empresa ou ela solta um resultado não muito bom. No dia seguinte, a ação já abre com um gap de 10% de baixa. Porém, se você, por exemplo, eu sou investidor dessa ação e aí eu penso, não, foi um resultado ruim, mas amanhã eu quero ouvir a videoconferência com o CEO para entender, porque eu acredito na empresa, eu acredito na ação, então eu não vou vender meu papel a 9, por exemplo, eu não vou desvalorizar 10%. Então, teoricamente, se todos pensassem assim, a ação ela não cairia. Porém, ela já abre com 10% porque o mercado achou o resultado ruim. Porém, como é que é feita essa precificação? Existe alguém que fala, não, ó, foi um resultado ruim, então já abre com 10% independente se vai ter vendedor ou comprador. Ou o mercado se desespera mesmo e já entra vendendo, o que faz com que o preço caia. Não sei se deu para entender. Valeu, grande abraço. É o Emerson de Santo André. Bem, Emerson, aqui de Santo André. Emerson, vamos lá. Existe um ditado que as ações sobem no boato e descem no fato, né? O que quer dizer, basicamente, esse ditado? É que o mercado já precifica com base nas expectativas. Então, digamos que o mercado tem uma expectativa que a empresa vai crescer 10, como eu sempre digo, tá? Quando vocês perguntam sobre valuation, o valor de qualquer ativo é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então, aquele preço que você está pagando hoje, você vai lá e compra uma ação hoje, está embutido nesse preço, naquela cotação que você fechou, uma expectativa de geração de caixa futura. Então, o mercado faz essa precificação projetando que a empresa vai crescer ao longo do tempo. Existe uma fórmula para isso, que tem vários vídeos aqui que eu explico sobre isso, tá? Só para não ficar muito técnico aqui e sair muito da pergunta aqui do Emerson. Então, eu precifico essa capacidade da empresa de gerar caixa no futuro, trago o valor presente pelo risco, e isso vai chegar num valor da empresa, o que vai dar também determinar o valor da sua ação. Então, aqueles valores que estão sendo negociados na Bolsa, que está sendo cotado na Bolsa, está baseado nessa expectativa de geração de caixa futura. O que acontece? Imagina que nessa expectativa estava que a empresa ia dar um lucro de 10 bilhões de reais. E aí ela vai e divulga esse lucro de 8 bilhões. Então foi abaixo do que estava na expectativa. Então estava embutido nesse valor da ação uma expectativa de 10 bi de lucro. Como a empresa divulgou um lucro menor, o mercado vai ajustar. Automaticamente ele vai ajustar. Então é assim que se precificam as ações. Essa é a teoria. Isso é o que deve acontecer, o que deveria acontecer. Só que existe no mercado não só investidores, né, que estão fazendo a sua avaliação da empresa e comprando as ações. Existe muita especulação, existe muito movimento de curto prazo. Então, a gente nunca sabe. Tem lá milhões de investidores investidos naquela ação, só que tem uma boa parcela, eu diria uma grande parcela desses investidores, tem uma visão de muito curto prazo, né? Então, ele acha que a ação, vamos dar um exemplo aqui, da Petrobras vai valorizar esse ano em torno de 20%. Então, ele vai lá e compra a ação, digamos, por 10, porque ele acha que a ação até o final do ano vai chegar a 12. Quando a empresa divulga um resultado pior do que o mercado esperava, o mercado vai ajustar. E esses investidores que tinham essa expectativa do curto prazo vão sair, porque eles sabem que até chegar no prazo lá que ele queria sair, a ação não vai se recuperar. Então, digamos, nesse nosso exemplo, ia dar 10 bi, divulgou 8 bi. A ação vai cair. Se você tem a visão de longo prazo, você tem que ter uma outra postura. A empresa pode ter tido eventos extraordinários no próprio cenário econômico, da cotação do preço do barril do petróleo, de uma série de outros fatores que fazem com que a empresa não tenha atingido esse resultado esperado pelo mercado.
Então, se você tem uma visão de longo prazo, você pode simplesmente se atualizar, ver realmente qual foi o impacto da gestão da empresa, do cenário econômico da empresa e continuar com a ação. Mas aqueles investidores de curto prazo que esperavam realizar esse lucro no final do ano, depois de 12 meses, eu já expliquei aqui, digamos, tem investidores que falam, pô, eu tenho esse dinheiro aqui disponível por um ano, vou tomar a minha decisão. Invisto em ações, invisto em renda fixa, invisto em fundo imobiliário, e ele decide comprar essa ação porque ele acha que até o final do ano ela vai valorizar 20%. No meio do caminho acontece isso, ele vai sair, ele vai vender. Por quê? Porque não tem como esperar. Digamos que ele tinha um compromisso com esse dinheiro daqui a um ano. Ia pagar uma intermediária no apartamento que ele comprou. Ele tem um compromisso para esse dinheiro. Então ele vai falar, bom, até lá essa ação não vai voltar ao valor que estava ou não vai atingir a rentabilidade que eu esperava, vou sair agora. E todos os investidores fazendo isso ao mesmo tempo, logo após a divulgação de resultado, faz com que a ação da empresa caia. Então, quando você investe em qualquer ativo, você tem que ter, digamos assim, consciência de como é que ele é precificado, que eu expliquei aqui como é precificado uma ação, e como é que o mercado, as cotações de mercado se comportam. Então, as cotações que estão todos os dias no mercado é uma gama de investidores que estão operando aquela ação, muitos com visão de curto prazo, poucos com visão de longo prazo, muitos especuladores comprando e vendendo, às vezes, como eu brinco aqui no day trade, dentro do mesmo dia, né? Então, imagina, a empresa divulgou esse resultado pior. Essas pessoas que estão operando no curtíssimo prazo sabem que existe uma probabilidade grande da ação cair. O que ele faz? Ele vai lá e vende a ação. Se ele fizer uma venda que a gente chama de descoberta, que não existe mais essa possibilidade de descoberta porque ele não tem ação, mas ele pode alugar uma ação e vender. Então ele acha que o movimento vai ser de queda, dada essa notícia, dada essa informação, ele vai lá e vende a ação. Eles começam, esses investidores que estão especulando no curtíssimo prazo, vende porque sabe que vai cair. Quando ela cair, ele vai lá e recompra. Então o mercado fica nessa volatilidade acima do normal nesses dias, o que faz com que todo mundo comece a operar essa ação. Se você é um investidor a longo prazo, fica fora dessa loucura. Se você investiu com a visão de daqui 10 anos e a empresa não alterou substancialmente os fundamentos empresariais, os fundamentos econômicos que fizeram você comprar aquela ação, se isso não se alterou substancialmente, eu acho que você não deve se preocupar. Obviamente, você sempre acompanha, porque teve uma alteração substancial nos fundamentos da empresa, naqueles fundamentos que eu acredito, naqueles fundamentos que me fizeram comprar essa ação. Houve essa alteração? Houve. Então, você tem que estudar uma maneira de sair dessa ação. Talvez não nesse momento. Você vê quando uma ação cai muito numa cotação de um dia, você pode ver que depois ela se recupera um pouco, porque os movimentos sempre são exagerados. É o efeito manada, né? Um pouco começa a vender, todo mundo entra em desespero, vende, ela cai muito. Aí o mercado fecha, respira, as pessoas não justificava essa queda de 10%. Aí no outro dia alguém começa a comprar para aproveitar porque sabe que ela vai corrigir, ela sobe. Então, o momento certo de você sair de uma ação, se você chegar à conclusão, com base nos fundamentos, que você não quer mais ser sócio daquela empresa porque os fundamentos dela se alteraram, não é o momento exato de se sair no meio do pânico, tá? Você acaba sempre tomando uma decisão mais emocional, sem avaliar as consequências dentro dos fundamentos, e você acaba, digamos assim, assumindo um prejuízo muito maior do que poderia ter assumido, tá ok? Obviamente, se essa for a sua decisão, né? Mas se você está investindo no longo prazo, você tem que fazer toda essa análise, tá ok, Emerson? Essa é o meu conselho aqui para você. Vamos, então, à próxima pergunta. Boa tarde, professor, tudo bem? Queria saber sua opinião sobre análise quant. Não vejo muito sobre esse assunto ser discutido aqui no Brasil. Sou Vinícius de Amparo, São Paulo. Abraços. Vinícius aqui de Amparo, vamos lá. Vinícius, análise quant. Para quem está acompanhando, análise quant é análise quantitativa. O que a chama quantitativa? Porque ela não é qualitativa. Então tem uma análise qualitativa, que você está olhando o quê? A qualidade daquelas informações, a qualidade daquela empresa, daquele ativo que você está pensando em comprar ação, e análise quantitativa, que aí você não está olhando a qualidade, você está olhando só números, só dados, só quantidades, né? Que a gente chama de análise quantitativa, a ciência exata, tá? Então a análise quantitativa tem muitas, digamos, formas de fazer análise quantitativa.
Estou olhando só a volatilidade, estou olhando o retorno à média, estou olhando... Tem vários, se você entrar aí, tem milhares de vídeos na internet e centenas de canais, né, que se propõem a fazer isso, que está atrelado a operações de curto prazo, tá? É você olhar os dados e achar que você tem a capacidade, com base nesses dados, de prever o que vai acontecer com o ativo, né? Então, análise quantitativa. Vou lá, analiso uma série de informações, uma série de dados, crio vários algoritmos que me diz que toda vez que essa ação, esse ativo, sei lá, atinge X de volatilidade, se ela está subindo, ela tem X de probabilidade de cair. Se ela está caindo, atingiu X de volatilidade, existe X de probabilidade dela subir. Aí eu opero com base nessas informações, tá? Isso é análise quantitativa. Para quem me acompanha, conhece minha posição e conhece aqui o conteúdo do canal, sabe que eu sou contra isso, né? Até porque se tudo fosse ciência exata, matemática, criar algoritmo, por que as pessoas perdem dinheiro no mercado, né? Tá todo mundo ganhando, fazia um algoritmo, colocava toda digamos, essas informações de tomada de decisão dentro do algoritmo e começava a operar e ficava milionário. Se vocês pensarem bem, não faz sentido, né? Porque se todo mundo estiver fazendo exatamente isso, vai acontecer exatamente isso. Só que quem faz isso não são os investidores que realmente conseguem influenciar o valor da ação. Então, se você faz esse tipo de coisa, acredita que é isso que vai fazer você ganhar dinheiro, saiba que você está na onda. Você, digamos assim, no jargão do mercado, saiba que você é a sardinha que está tentando acompanhar o movimento do tubarão. Só que a hora que o tubarão vira do lado contrário, ele te engole. Vou citar novamente, aqui tem vários vídeos que eu falo aqui, não é nem uma pesquisa, é de um estudo que foi feito por 2 professores da FGV. Quando eu falo estudo, é porque eles pegaram todos os CPFs. Então, sempre tem gente que comenta aqui, mas eu conheço o fulano que fez e ganha dinheiro. Não. Se você conhece ele realmente fez, o CPF dele está nesse estudo. Então, nesse estudo, mostrou que 97% das pessoas perdem dinheiro fazendo esse tipo de operação de curto prazo. E que dos 3% que ganham X números lá, ganham em média R$300 por dia. Menos de 1% ganha R$300 por dia. E desses 3 que ainda ganham em média R$100 por dia. O que não compensa o risco e o estresse que a pessoa sofre, né? Então, para aqueles que não acreditam, o que eu falo é um estudo. Quando eu falo em estudo, tá lá. Se você olhar nesse relatório desse estudo da FGV, tá lá. Eles pegaram todos, e quem fez esse estudo, a FGV fez estudo junto com a CVM, com a Bolsa, pegou todos os CPFs que operaram. Então, se você operou nesse período que eles fizeram estudo, seu CPF está lá. Eles pegaram todos os CPFs, tabularam e mostraram que mais de 97% das pessoas perdem dinheiro. Então, por quê? Porque estão fazendo essas operações de curto prazo, acreditando nessas ferramentas que... Já teve pergunta aqui de robô de investimento. Você acredita se existir realmente um robô de investimento que ganha dinheiro? Como eu sempre brinco aqui, não existia pobre, ninguém perdia, todo mundo ganhava. E já é contraintuitivo, né? Não tem como todo mundo ganhar. Se todo mundo ganhar, não existe essa possibilidade, né? Então, saiba que você está usando uma ferramenta tentando acompanhar movimentos e dados, informações quantitativas do mercado. Então, saiba que você está indo na onda. Só que nessa onda, você é uma sardinha. Você está tentando pegar a onda do tubarão. A hora que o tubarão vira do lado contrário, ele te engole. Isso que é análise quantitativa, tá? Você vai ver, pesquisar, você vai ver inúmeros canais e vídeos que falam sobre isso. Se tiver um pouquinho de bom senso, você vai ver as pessoas que estão falando e falam que operam, que ganham. Não é uma verdade, né? Até porque se fosse, ele não estaria falando isso, ele estaria ganhando dinheiro, não estaria falando isso na internet. Tá ok? Espero ter te ajudado, Vinícius. Vamos aqui à próxima. Fala, professor. Me chamo Guilherme, da cidade de Bauru, interior de São Paulo. Pergunta: muitos analistas falam que a economia do Brasil aqueceu, com isso o salário do trabalhador vem melhorando, o que preocupa já que pode ocasionar uma inflação. Se isso é verdade, quais as medidas que o governo deve tomar para que a economia fique aquecida e a inflação estável? Obrigado, tamo junto. Guilherme de Bauru. Pois é, Guilherme, é o que eu sempre falo, né? Vamos sair de trás dos dados, né? De trás da notícia e analisar o que está por trás disso. Vocês já pararam para pensar que esse discurso, a massa salarial está crescendo, o próprio conceito do trade-off entre inflação e desemprego está dizendo isso, né?
que é o trade-off entre inflação e desemprego? Quando o mercado está muito pressionado, ou seja, o desemprego, a taxa de emprego caiu, quer dizer que mais pessoas estão empregadas. Com mais pessoas empregadas, a renda do trabalhador começa a aumentar. É uma lei da oferta e procura, né? Com menos mão de obra disponível, essa mão de obra começa a ficar um pouco mais cara porque é lei da oferta e procura. Você tem um monte de gente desempregada, qualquer salário que você oferecer, a pessoa aceita e vai lá trabalhar. Quando você tem pouca mão de obra disponível, pouca gente desempregada, você tem que oferecer um salário melhor para aquela pessoa, para você conseguir contratar aquela pessoa. Então, a massa salarial, a renda do trabalhador começa a aumentar. Em teoria econômica, quando a massa salarial está aumentando, a renda do trabalhador está aumentando, isso pressiona a inflação. E aí começa a gerar inflação. Aí o Banco Central tem essa ciclicidade entre o trade-off desemprego e inflação. O que ele faz? Aumenta a taxa de juros para controlar a inflação. Quando ele aumenta a taxa de juros, ele desaquece a economia. Quando ele desaquece a economia, gera desemprego. E aí você começa a aumentar as taxas de desemprego. Então aí vem um movimento contrário. Com muito desemprego, a economia desaquecida, você controla a inflação, mas você gerou mais desemprego. Aí você faz o inverso, você baixa a taxa de juros para quê? Para tentar aquecer a economia, começar a gerar mais emprego. Então, você está sempre nesse trade-off entre inflação e desemprego. Isso tudo, teoria, é muito bonito de se escutar isso, né? Mas você parou para pensar, que é exatamente a sua pergunta, que a gente está dizendo o seguinte: quando o trabalhador começa a ganhar melhor, começa a ter condições de ter um padrão de consumo melhor, começa, sei lá, parar de comer só frango e começa a comprar carne para comer, ou está comendo carne, mas começa a comprar uma carne um pouquinho melhor para comer. Quando ele começa a melhorar o padrão de vida dele, o bem-estar desse trabalhador, aí você fala, bom, agora está gerando uma pressão inflacionária, vamos combater a inflação. Então, traduzindo no popular, o que a gente está dizendo aqui com essa teoria, que já é um dogma, todo mundo segue isso e tem que ser isso? Que o trabalhador não pode melhorar de vida. Sempre que o trabalhador está melhorando de vida, ele está prejudicando a economia porque ele está gerando inflação. Então, se ele está gerando inflação, vamos gerar desemprego agora, voltando aí no trade-off, né? Então, a massa salarial está pressionada, os trabalhadores começaram a ganhar melhor, está pressionando a inflação. O que nós vamos fazer? Vamos acabar com isso aí, né? Vamos aumentar a taxa de juros aqui, desaquecer a economia, porque trabalhador ganhando muito gera inflação. Trabalhador ganhando melhor gera inflação. Concorda? Ou alguém discorda do que eu estou falando? Estou falando numa linguagem do que é o que acontece, não é isso? Então, a gente tem que sair desse modelo. O modelo está errado. Que modelo é esse que toda vez que a classe trabalhadora começa a melhorar de vida, eu preciso ir lá e cortar isso aí, porque isso aí vai prejudicar a economia, porque gera inflação? Não, eu tenho que achar fórmulas, eu tenho que encontrar um modelo, um sistema econômico em que eu não precise fazer isso. Porque concorda que a economia ela só existe para gerar o bem-estar da sociedade. Quando eu falo da sociedade, de toda a sociedade, não é só de 1% dela. Então, se o meu sistema, o meu modelo econômico, a minha política monetária, minhas ferramentas de política monetária são utilizadas para cortar a ascensão na qualidade de vida do trabalhador sempre que ele começa a querer melhorar, está errado, o sistema econômico está errado. Por quê? Porque é um sistema econômico que não está pensando no bem-estar da maioria da sociedade. Então, a sua pergunta é o que o governo pode fazer? Como eu digo, inflação é um desequilíbrio entre oferta e demanda. A gente tem que criar mecanismos de melhorar sempre a oferta também, não só a demanda. E aí, quando eu falo a taxa de juros, ela desaquece a economia, ela diminui a demanda, mas ela também diminui a vontade da economia a ofertar mais. Se você diminui a demanda, você vai abrir uma barraquinha de pastel. Se você tem demanda, você vai aumentar a sua barraquinha de pastel para oferecer mais pastel, porque tem muita gente procurando o seu pastel, ok? Se a sua demanda por pastel começa a cair, você não vai aumentar a sua capacidade de ofertar pastel. Assim funciona para uma barraca de pastel e para qualquer empresa. Todas as empresas só investem em aumentar a sua capacidade produtiva para ofertar mais produtos se ele tiver demanda. Então, se a taxa de juros, a principal ferramenta política monetária, está sendo utilizada para desaquecer a demanda, ela também desaquece a oferta. Então, esse desequilíbrio, se a gente continuar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, vai ser sempre a mesma coisa. Então, por isso que a gente sempre tem esse ciclo, né? Sobe taxa de juros, desce taxa de juros, sobe taxa de juros, desce taxa de juros. E a taxa de juros, ela serve, por um lado,
O discurso dominante é que ela serve exatamente para isso, mas por trás desse serve só para isso, para pensar, a taxa de juros, ela prejudica a economia como um todo. Quando eu falo a economia como um todo. Mas ela beneficia os detentores de capital. Quem tem dinheiro aplicado é beneficiado com a taxa de juros alta, né? Que agora pode ganhar muito mais sem correr risco. Okay? Então, a nossa preocupação é criar um modelo em que a gente não seja refém desse ciclo que se repete todas as vezes. É a gente questionar as nossas próprias convicções. Né? As pessoas que defendem esse modelo têm uma convicção disso daí e não se questiona. E também não aceita o questionamento dos outros, né? Então, vocês, e qualquer um, né? Qualquer um de nós só vamos evoluir sempre que a gente questionar as nossas próprias convicções, ok? E a sua convicção tem que ser questionada por quê? Porque não funciona, esse negócio não está funcionando. É extremamente injusto, né? A classe trabalhadora começa a melhorar de vida e fala, opa, é a mesma coisa que eu estiver falando, opa, vamos cortar as asinhas desse pessoal aí, porque eles estão pressionando a inflação. É isso que está acontecendo, tá? Então a gente tem que questionar isso sempre com bastante contundência. Qual o modelo certo? Não sei. Esse está errado. A gente tem que procurar um que não prejudique a maioria da sociedade. Espero ter te ajudado aqui, Guilherme. Vamos lá. A próxima pergunta. Boa noite. Tudo bem? A minha pergunta é sobre um dos principais argumentos de quem é contra o aumento de imposto para quem ganha mais, que seria a fuga de capital. Se você já falou sobre isso, poderia indicar o episódio? Vinícius, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É aquilo que eu falo, isso aí são digamos assim, aquele entendimento fechado, né? Em meia dúzia de palavras que é distribuída de forma massificada na internet e todo mundo acredita nisso. Então isso é a pior besteira que existe que as pessoas falam, tá, Vinícius? Se eu aumentar a carga tributária dos mais ricos, vai ter uma fuga de capital porque ele vai embora do Brasil. Ele vai embora para onde? Como se existisse algum país que não cobra imposto. Ele vai fugir, as empresas vão sair do Brasil. Não vai. Eu até imprimi aqui, Vinícius, uma tabelinha, que é duro a gente ficar falando isso sobre coisas óbvias. Então vamos lá. Isso aqui é informações de 2022 sobre carga tributária, que é feita pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que é o think tank oficial do neoliberalismo, tá? Então, para ninguém acusar que isso aqui veio de uma fonte comunista. Então, vamos lá. O cara vai sair do Brasil. A carga tributária no Brasil em 2022, eu falei sobre isso em alguns episódios para trás, que a carga tributária no Brasil diminuiu de 2022 para 2023, né? De 32, alguma coisa para 31. Então, essa tabela aqui foi criada com fontes fechadas de 2022. Então, ó, a carga tributária no Brasil, sobre o PIB, né, estava em 32,39%. Aí falar, vai subir os impostos aqui, o pessoal vai fugir daqui do Brasil e vai para outro país, tá? Ele vai para onde? Vamos lá, que é o modelo de todo mundo. Ele vai para Grécia, lá é 41. Ele vai para Áustria, é 43,10. Vai para Bélgica, é 42,40. Não, vou para Itália, é 40,9. Não, Finlândia é um dos países com o melhor IDH do mundo, lá é 43. Vou morar em Paris, vou para França, lá é 42,1. Não, então vou para Noruega, também um modelo lá, tá sempre no ranking ali do melhor qualidade de vida, IDH. Na Noruega é 44,3%. Na Argentina nem falo, também é mais alto, tá? 34. Tinha um pessoal que fala, o Brasil vai virar a Argentina ou a Venezuela. Vocês já viram que não virou, né? Tudo criticou. É de novo esse terrorismo pronto que eles divulgam, né? Não, vou para Dinamarca. Dinamarca é 41,9. Vou para Suécia, é 41,3. Não, para Espanha. Espanha é legal. Vou lá poder assistir o Barcelona e o Real Madrid sempre. Lá é 37,5. Vou para Alemanha, 39,3. Vou para o Japão. Japão, 34,1. Vou para Inglaterra, lá para o Reino Unido, 35,3. Vou para Israel, 32,9. Vou para Nova Zelândia, 33,8. Para o Canadá, 33,2. Vou para Islândia, 34,9. Ou seja, o cara vai fugir do Brasil para onde? Aumentaram o imposto aqui, agora eu vou fugir para um país que paga mais ainda.
Não tem. Aqui, ó, e aqui sempre tem um jeitinho que o cara dá um jeito de não pagar, né? Nesses países não tem não, tá? Se não pagar, você vai preso. Então aqui eu tô falando carga tributária como um todo, né? Senão as pessoas ficam achando que é... Eu tô falando só de imposto de renda. Quando eu pego a tabela de imposto de renda da pessoa física, é pior, tá? É pior isso aqui. Aqui eu tô dizendo a carga tributária, que todos os impostos você paga, não só a pessoa física, como imposto sobre consumo, imposto sobre um monte de coisa. Então aqui já tá dizendo a carga tributária total sobre o PIB. E eu vou te dizer, aqui quando ele pega tudo que foi arrecadado de imposto dividido pelo PIB que o país produziu naquele país. Então dá essa carga tributária. Só que se eu olhar por dentro, quem paga muito mais imposto, tá, e tá acima dessa média, é a classe mais pobre, que não consegue fugir do imposto. Quem paga pouco imposto é a classe mais rica, que tem todo um planejamento tributário para pagar menos imposto, tá? Então eles ainda pagam menos do que esses 32,3. Aí quando fala em cobrar imposto sobre dividendos, todo mundo, e o cara vai fugir, vai ser acionista em empresa em outro país. Não, os únicos países que não cobram imposto sobre dividendo é o Brasil e a Eslovênia. Então ele não vai para outro país, porque nos outros países ele paga imposto, tá? Aí falar, imposto sobre herança. Vão taxar agora os super ricos. Vamos fugir do Brasil. Vai fugir para onde? Imposto sobre herança no Brasil é entre 1% e 8%. Vamos aumentar isso aí para 20%, vamos triplicar. Vamos para 20 e tantos por cento, 30%. Vou fugir para onde? Você vai fugir para os Estados Unidos, lá é 40%. Você vai fugir para onde? Para a Alemanha. Na Alemanha é 50%. Você vai fugir para a França é 60%. Então, esse terrorismo de se subir, eu vou fugir do país, não vai fugir nada. Ninguém vai fugir daqui, porque vai fugir para onde? Para pagar mais em outro país? Não vai. Então, o Brasil tem que rever realmente essa taxação sobre dividendos, taxação sobre herança, taxação sobre os super ricos. Eles pegaram aqui, acho que é mais de 2 mil, isso é tudo agora recente, né? O Brasil fez a proposta no G20 da taxação dos super ricos. Então, eles pegaram lá, digamos, se cobrassem só dos bilionários, tá? Então, só dos bilionários, são 2.000, um pouco mais de 2.700 bilionários no mundo, ou seja, quem tem mais de bi, tá? Então, se cobrasse um imposto de 2% sobre esses super ricos, ou só sobre os bilionários, ia se gerar aí 250 bilhões de dólares em tributos por ano, tá? Obviamente, os países que mais têm bilionários, Estados Unidos, o Reino Unido, toda a Europa, né? O Brasil tem bastante bilionário também, tá? Que é um país bastante desigual. Vamos cobrar a taxação sobre eles vão fugir. Vai fugir para onde, gente? Então, a menos que seja isso que o pessoal faz nesses paraísos fiscais, né? E quando fala da empresa, a empresa vai fugir para onde? Ninguém começa uma empresa do zero em outro país, gente. Ninguém vai... Ele tem uma carteira aqui, tem um mercado, tem uma carteira de clientes. Ninguém faz isso não. E outra, vai para outro país para pagar mais imposto ainda. Então, isso Vinícius, digamos assim, é um terrorismo que se faz sem nenhum fundamento na realidade, tá? Quando a gente fala taxar os super ricos, aí, engraçado no meu Instagram, todo mundo, você vê as pessoas reclamando. Aqui eu dei o exemplo do bilionário, mas se taxar milionário, o cara que tem 100 milhões vai pagar 2% de imposto, né? Vai ficar com 98 agora, nossa, vai passar uma dificuldade danada, né? Então, calma, você que tem a tendência de me criticar, não é porque você comprou um Jeep Renegade que você vai ser tributado, não, tá? Você não tá nessa classe ainda dos bilionários, nem dos milionários. Tá? As pessoas... E outra, não são informações cruas, né? Aí você vê, imposto é roubo, contra o Estado. Não, gente. Não existe, como eu já disse aqui, não existe caminho fora da política. E outra, o capitalismo só existe porque existe o Estado. Eu tenho um episódio aqui que eu já falei historicamente que o capitalismo ele foi induzido a existir, a se estruturar como está pelo Estado. Então não existe capitalismo sem Estado. Então se você é capitalista e fica falando que você é contra imposto, você é contra o Estado, você não é capitalista, porque se não existe o Estado, não existe capitalismo. Você que é anarcocapitalista, bom, isso aí não tem nem argumento para discutir com essas pessoas que assim não passaram ainda da quinta série. Então vamos discutir modelos reais, problemas reais e possíveis soluções reais para os problemas que a gente tem. Tá? Novamente, o que está aí não serve, porque o que está aí está beneficiando muito pouca gente. Né? Você pegar as 10 pessoas mais ricas do mundo, elas têm a mesma riqueza que a metade mais pobre do mundo. Então você pega 10 pessoas,
tem a mesma riqueza que 4 bilhões de pessoas. Isso tá errado. Contra fatos, não argumentos. Mas é isso aí, pessoal. Espero ter agradado nesse episódio. Espero ter respondido a pergunta de vocês e da maioria de vocês que me seguem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não deixe de clicar no like, ok? E faça aqui os seus comentários aqui abaixo. Eu leio todos. Não consigo responder, obviamente, mas eu leio todos. Espero que vocês tenham apreciado esse episódio. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.